Em 1998, quando Michael Jordan ganhou seu último troféu, os arremessos de média distância reinavam na NBA, compondo 40% de todas as tentativas de arremesso, enquanto os arremessos de 3 pontos eram apenas 11%. Mas em 2023, tudo virou de cabeça para baixo. Os arremessos de 3 pontos agora correspondem a 39% de todas as tentativas, enquanto os de média distância caíram para 13%. Após Steph Curry levar para casa o seu primeiro campeonato e a revolução dos 3 pontos abalar a NBA, as equipes começaram a se adaptar, focando mais na defesa contra arremessos de 3 pontos e enterradas. Isso fez com que de repente os arremessos de média distância se tornassem mais acessíveis. Então, dá para concluir que a média distância não está totalmente fora de jogo, mas agora só os jogadores mais habilidosos conseguem mandar bem, assim como antigamente, quando apenas os melhores arremessadores convertiam os arremessos de 3 pontos nos anos 90. Sem mais demora, apresentamos os 10 mestres dos arremessos de média distância de todos os tempos. No 10º lugar, temos um jogador que se destaca pelos arremessos de média distância na NBA. Apesar dos treinadores incentivarem mais tentativas de longa distância, DeMar DeRozan prefere atuar dentro da linha dos 2 pontos. Nos últimos 7 anos, liderou em tentativas de arremesso de média distância 4 vezes, sendo o jogador com mais tentativas desde o início de sua carreira. Cerca de 51% de seus pontos vem de arremessos de 2 pontos, enquanto apenas 9% são de 3 pontos. Em média, faz 1,5 arremessos de 3 por jogo e mais de 8 de média distância. Comparando a média da NBA para acertos de média distância é 38%, mas DeRozan converte seus arremessos com 42% de eficiência ao longo da sua carreira. Seu jogo inclui movimentos habilidosos, giros e fintas, tornando-o imprevisível. Embora seja referência em arremessos de média distância na NBA moderna, não é o mais eficiente. Devin Booker, escolhido em 2015, destaca-se acertando 35% de seus arremessos de média distância, com 46% de eficiência na temporada regular e impressionantes 47% nos playoffs de 2023, convertendo 57% em 6 tentativas por jogo. Na 9ª posição, a gente encontra um mito da NBA e um dos caras mais afiados nas cestas de todos os tempos, Larry Bird. Como a NBA começou a marcar onde os arremessos aconteciam lá pela temporada 96 e 97, a gente não tem números exatos sobre quão afiado o Bird era nos arremessos de média distância. No entanto, a gente sabe que o Bird dava uma média de 19 arremessos por partida, e só 2 deles eram de 3 pontos. E como o Bird não era muito chegado em enterradas, dá pra dizer com certeza que mais da metade dos seus 17 arremessos de 2 pontos por jogo eram da média distância. O Larry acertava os impressionantes 51% dos seus arremessos de 2 pontos, confirmando o que já suspeitávamos. O Bird era uma máquina de cestas, capaz de encestar contra qualquer adversário, e ainda soltava umas provocações de primeira. O cara driblava, girava e mandava ver, encarando outras feras dos anos 80, que também merecem um salve, tipo Alex English, Andrew Dantley, Bernard King e George Gervin. Esses caras todos foram os reis dos pontos na NBA, fazendo a festa na média distância e mantendo uma taxa de acerto acima de 50% nos arremessos de 2 pontos durante suas carreiras. Na 8ª posição, temos um craque que fez mais de 28 mil pontos na NBA. Apesar de ser bom nos arremessos de 3 pontos, a maior parte dos seus pontos vinha de dentro da linha dos 2. Carmelo Anthony era um verdadeiro mestre na zona intermediária. Sabia machucar de várias formas. Se você chegasse muito perto, ele passava por você fácil. Se recuasse, lá vinha ele com aquele jump shot certeiro. Melo mandava bem em todas as partes da quadra para pontuar, e ao longo da carreira, ele acertava mais de 7,5 arremessos na zona intermediária por jogo, com uma taxa de conversão de 41%. Apesar de alguns jogadores nesta lista talvez terem sido mais eficientes, Melo tá aqui pela quantidade, consistência e pelo impacto que o arremesso na zona intermediária trazia para o jogo dele. Um exemplo top disso foi o jogo de 2013 contra o Miami, quando Melo fez 50 pontos, todos vindo de jump shots.
o cara mandou 18 de 26 arremessos, incluindo 11 de 16 na zona intermediária. Pode ser meio subjetivo, mas muita gente concorda que o jump shot do Melo era um dos mais bonitos dessa lista toda. Na 7ª colocação, temos um cara que ficou famoso por sua defesa irada e pela frase "Anything is possible". Mas não se engane, Kevin Garnett também era um monstro nos arremessos de média distância. KG jogou na época em que os alas pivôs eram versáteis, lá pelas décadas de 90 e 2000. Aqueles caras conseguiam acertar cestas de média distância, embora não arriscassem muito além da linha de 3 pontos. Karl Malone foi um dos primeiros nessa posição, e o arremesso lendário dele no cotovelo, depois de um pick and pop com John Stockton, era simplesmente imparável. Depois vieram Tim Duncan, com seu arremesso clássico de tabela, Chris Webber, Paul Gasol, David West, Carlos Boozer e Al Horford. Todos esses caras eram alas pivôs versáteis daquela época. Ganharam várias seleções para o All-Star Game e merecem um destaque aqui. No entanto, entre todos esses jogadores, Garnett foi o mais constante e eficiente. Os arremessos de média distância dele representaram 55% do total de pontos, e ele mandou brasa, acertando impressionantes 45% deles nos playoffs. A eficiência dele não diminuiu nos momentos decisivos, e KG converteu 44% de seus arremessos de média distância em 143 jogos de playoff. Em 6º lugar, destaca-se Kobe Bryant, o Black Mamba, que deu vida ao Garnett e deixou sua marca. Seu domínio era a média distância, com movimentos defensíveis e imprevisíveis como fintas e simulações. Seus tiros de média distância, representando 44% de suas tentativas, mostram sua eficiência de 41% na temporada regular e 42% nos playoffs. Apesar das estatísticas mais altas de outros jogadores, Kobe enfrentou desafios únicos nos anos 2000, com marcação pessoal intensa e defesas complexas. Bryant jogou com um dedo quebrado e um esporão ósseo no tornozelo, mas ainda assim acertou incríveis 45% de seus arremessos de média distância durante os playoffs, garantindo assim o título para os Lakers. Na 5ª posição, temos um sujeito com 2 prêmios de jogador mais valioso, mãos enormes e uma risada única, Kawhi Leonard. Kawhi começou na NBA em 2011, sem muito destaque como arremessador, fazendo apenas 8 pontos por jogo. Mas à medida que Duncan, Ginobili e Parker envelheciam, Kawhi se destacava cada vez mais no ataque. Com muito esforço, logo se tornou um dos maiores arremessadores da história da NBA. Ao longo de sua trajetória, Kawhi está prestes a atingir a marca de 50-40-90, sendo o 30º jogador mais eficiente na história da NBA e o 4º nos playoffs. Cerca de 1/3 de seus arremessos são de média distância, e ele converte incríveis 46%. Assim como Kobe, Kawhi é mais eficaz nos playoffs do que na temporada regular. Nos últimos 5 playoffs, Kawhi acertou mais de 50% de seus arremessos de média distância, em média 6,5 tentativas por jogo. Durante a campanha para o título em 2019, parecia que Kawhi era quase um robô, acertando cada arremesso, mesmo que a bola tivesse que quicar algumas vezes antes de entrar. Se a corrida pelo título de Kawhi foi incrível, o que dizer da busca pelo campeonato de 2011 por um certo alemão loiro de 2,13 m de altura? Na 4ª posição, temos Dirk Nowitzki, aclamado como o melhor entre os jogadores altos, com habilidades de arremesso. Ele alcançou mais de 30 mil pontos na NBA, principalmente devido ao seu arremesso de um pé na média distância, considerado um dos mais desafiadores na história da NBA. Entre 2009 e 2011, Nowitzki liderou a liga em tentativas de média distância por 3 anos consecutivos, mostrando eficiência com uma taxa de acerto de 47%. Nos playoffs de 2011, durante a conquista do título, ele manteve essa consistência, acertando 46% dos arremessos de média distância. Mas vamos combinar, é fácil arremessar por cima das pessoas quando se tem 2,3 m de altura. A verdadeira habilidade está em ter apenas 1,82 m de altura e ainda ser um dos melhores arremessadores de média distância de todos os tempos. Na 3ª posição, temos Chris Paul, conhecido como Point Guard,
famoso por suas jogadas de distribuição mais do que por fazer pontos. Desde que entrou na NBA, ninguém participou de mais jogadas de pick and roll do que CP3. Quando ele está na jogada, os grandalhões costumam recuar com medo do passe para o jogador de pick and roll, após se livrar do marcador com um bloqueio ou drible. Chris frequentemente se encontra sozinho em sua zona favorita, perto da linha do lance livre. Com seu trabalho de pés e ponto de liberação elevado, ele cria espaço e acerta arremessos difíceis de bloquear. Apesar de ser mais baixo, CP3 é tão letal na área de média distância que é chamada de a área Chris Paul. Cerca de 42% de suas tentativas de arremesso são de média distância, e ele converte incríveis 48%, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Nas finais de 2021, Paul acertou 60% de seus arremessos de média distância, enquanto nos playoffs de 2022 atingiu impressionantes 70%. No entanto, entre todos os jogadores atuais, quando o jogo está em andamento e a equipe precisa de um arremesso de média distância para a vitória, escolheríamos ninguém além do Easy Money Sniper. Em segundo lugar, temos o Kevin Durant, arrasando nos arremessos de média distância nas últimas 25 temporadas, quebrando recordes como quem quebra a internet. Foram 1.700 vezes em que um jogador mandou pelo menos 250 arremessos de média distância em uma temporada. E só em 3 dessas ocasiões, alguém conseguiu uma precisão acima de 55%. Surpreendentemente, todas as 3 temporadas foram protagonizadas pelo próprio Durant. Em 2023, ele cravou incríveis 57% de acertos nesse tipo de arremesso, enquanto em 2022 e 2021 registrou 55%. Ao longo de toda a sua carreira, Durant tem uma média de 7,7 tentativas de média distância por jogo, o que representa cerca de 41% de todos os seus arremessos. Ele manda bem também entre 3,05 metros e a linha de 3 pontos, com um impressionante 47% de eficiência. E isso não é só na temporada regular não. Nos playoffs ele mantém essa mesma precisão de 47%. Com sua habilidade incrível de manusear a bola, um toque de arremesso digno de cinema, tamanho e força, o cara é praticamente imparável. Os defensores, na maioria das vezes, só podem torcer para que ele erre, porque parar o Durant é quase missão impossível. Uma história semelhante acontece com os defensores encarregados de proteger o primeiro na nossa lista, e o protagonista não é um gigante de 2,13 metros, mas alguém que saltava lá em cima com 1,98 m de altura. Estamos falando do mestre do basquete aéreo, Michael Jordan. No início de sua carreira, MJ era famoso por suas enterradas, embora seus arremessos e jogadas de costas para a cesta ainda não fossem tão refinados. No entanto, desde sua cesta icônica sobre Craig Ehlo em 1989, os arremessos de média distância se tornaram sua assinatura. Nos anos 90, à medida que Jordan ganhava mais força, ele começou a criar espaço com as costas e os ombros, tornando-se imparável para os defensores. Embora tenhamos números precisos apenas a partir de 1997, nos últimos anos em Chicago e Washington, por volta dos 40 anos de idade, MJ liderou a NBA em tentativas de arremesso de média distância, com uma média de 14 por jogo. Esses arremessos representavam impressionantes 65% de seus pontos totais, com uma precisão de 45%. Antes de se aposentar, em 1993, Jordan fazia uma média de 22 arremessos de 2 pontos por jogo, com eficiência de 53%. Mesmo sem números exatos, suas jogadas são suficientes para afirmar que ele é o rei dos arremessos de média distância de todos os tempos.